Meu nome é Tayan, tenho 35 anos. A minha ocupação, eu sou MEI, trabalho na parte de tecnologia, em hardware, manutenção em telefonia móvel, computadores, notebooks e afins. Eu comecei a trabalhar porque eu era funcionário de uma metalúrgica e eu já queria trabalhar com eletrônica. E aí eu comecei a fazer um curso em 2009 e dali em diante eu não parei mais. Eu sempre tive vontade de fazer um tipo de arte marcial. Eu só não sabia qual, não conhecia quantas existiam. E aí eu fui procurar a respeito do karatê especificamente. Eu escrevi karatê no Google e comecei a pesquisar sobre os tipos de karatê, que eu nem sabia que existiam tantos tipos assim. Eu não conhecia outros estilos de karatê, mas quando eu li a respeito do Kyokushin, me interessou. E aí eu comecei a especificamente procurar sobre Kyokushin. E curiosamente, como eu moro perto da academia, eu não sabia que tinha uma academia de Kyokushin aqui perto. E aí eu entrei em contato com o Adriano Bueno. Na época era o nosso senpai, hoje é o nosso sensei. E aí entrei em contato, fiz uma aula experimental. Quando eu procurei a respeito do karatê e eu fiquei comparando os vídeos a respeito do karatê Kyokushin e outros que apareceram, como o Shotokan, o Gonjoryu, eu comecei a observar que o Kyokushin ele parecia ser um karatê de maior contato. Eu nem sabia exatamente qual era o termo utilizado na época, mas pelo fato dele ser um karatê de contato, que era o que eu procurava, me atraiu mais. Eu treino há 3 anos. A minha graduação é faixa azul, 7º Kyo. Como eu falei anteriormente, eu já sabia muito tempo atrás, isso na minha idade, talvez adolescente já, eu queria fazer um tipo de arte marcial. Não sabia até então qual, mas eu sabia que tinha que ser alguma coisa de contato. Eu já cheguei até a pensar em boxe, mas o boxe ele não me interessou tanto quanto as artes marciais, essas artes japonesas. E para mim foi mais interessante ver as lutas, eu achei mais dinâmico, existia uma plasticidade maior, então eu imaginava que para acontecer essa plástica tinha-se ter um desenvolvimento muito maior, uma técnica, uma prática maior da arte, e isso para mim agrega muito. Quando eu comecei a treinar o karatê, especificamente o Kyokushin aqui em Santo André, eu percebi que havia um problema pulmonar. Foi onde eu descobri que eu tinha uma asma. Essa asma era decorrente de um tratamento que eu fiz por 2 vezes, um tratamento de câncer, que teve uma recidiva 10 anos depois, e desencadeou um câncer, uma asma. Só que eu não sabia até então que eu tinha essa asma, porque eu não colocava o meu corpo à prova, por assim dizer. Eu não exigia tanto mais dele. Na minha adolescência, sim, mas não existia a asma nessa época. Então, quando eu percebi que essa asma ela estava presente, a gente sabe muito bem que o nosso corpo, se a gente não trata ele de algo que é pontual, futuramente ele se torna algo muito maior do que deveria. Então, para mim, fazer o Kyokushin especificamente, hoje, é uma motivação de saúde e longevidade, não só pensando no agora, realmente pensando muito para frente. O dia a dia do karatê, ele traz para a gente uma disciplina muito grande. E essa disciplina a gente pensa que aplica-se só dentro do tatame, só dentro da academia. E a grande realidade é que quando a gente sai da academia, o karatê e a disciplina e tudo que dele vem em conjunto, a gente acaba utilizando na vida. Porque quando você pensa nos treinos, os treinos eles agregam resistência, desempenho, você acaba tendo uma força maior, você fortalece o seu tônus muscular e quando você está lá fora, parece que isso se transforma de uma forma filosófica, porque você aplica isso na sua vida, você começa a ser mais resiliente nas suas ações e isso em particular, eu vejo que você cria uma resistência maior a pequenas dificuldades, a coisas cotidianas, e diferente do que muitas pessoas pensam, a prática de uma arte marcial ou de uma luta, ela não traz consigo a violência. É o contrário, quando a gente está lá fora, a gente só pensa
a respeito do que aprendeu, mas não para executar em alguém. É o contrário, a gente cria um respeito maior pelas pessoas, porque a gente começa a ter um respeito maior pelo nosso corpo, né? Como eu mencionei, eu descobri uma asma ao fazer o karatê. E eu percebi que eu precisava reforçar o meu pulmão cada vez mais. Essa resistência, ela é gradativa, ela é pequena, mas pouco a pouco eu percebo o quão grande ela é, porque a gente recebe muitas pessoas para fazerem aulas experimentais e a gente percebe a diferença gritante que existe entre as pessoas que praticam o Karatê Kyokushin aqui na nossa academia e aqueles que vêm de fora para fazer uma aula experimental. Muitas pessoas já exercem uma atividade, mas elas não conseguem ter a mesma resistência que a gente. E eu falo de mim, pessoalmente, pela minha limitação, por assim dizer, pulmonar, mas ela não me limita hoje, por conta dessa assiduidade, a executar dia após dia o Karatê. Bom, para você que pensa em treinar o Karatê, eu recomendo a academia do Adriano Bueno, Sensei Adriano Bueno em Santo André, Kyokushin. Eu tinha muitas limitações quando eu iniciei, e uma delas era a minha flexibilidade, mobilidade. Eu realmente não conseguia fazer muita coisa. Eu descia pouco, as minhas pernas não abriam muito, e você pensa que isso vai ser uma constante, mas a grande realidade é que dia após dia você vai melhorando. Hoje eu consigo ver, não somente eu, mas o meu sensei consegue observar que o desenvolvimento ele é gritante. O quão diferente era o início para como é hoje. E eu posso te assegurar, o desenvolvimento ele vem, mas você precisa focar.